Irmãos, quando começamos uma série para falar de milagres, a gente aumenta a nossa responsabilidade de orar. Nós aumentamos nosso motivo de jejum, nós aumentamos nosso motivo de clamar ao Senhor, porque sabemos que a gente às vezes chega no culto precisando de uma resposta. Às vezes a palavra do médico é um diagnóstico assim, não tem jeito. Às vezes o diagnóstico profissional é, olha, não tem mais volta. Mas eu creio, quando você olha para essa pulseira, você fala assim, eu vou continuar orando. E vou continuar buscando, porque o meu milagre vai chegar em nome de Jesus. A pulseira não confere milagre, mas te faz lembrar do seu compromisso com Deus. Porque Deus não se esqueceu do compromisso que Ele já fez contigo. E aí você pode convidar pessoas, chamar pessoas, dar pulseira para elas, orar por elas. O que você não pode é parar de perseverar. Eu queria falar sobre isso nessa noite. Fé e perseverança geram milagres. Vai aparecer a imagem aí. Olha lá, perseverança, é o contrário, né? Desculpa. Perseverança e fé geram milagres. Eu queria ler um texto lá em Marcos, capítulo de número 3. Marcos de número 2, do versículo 1 em diante. Uma célebre história de um grupo de amigos que se movimentam para acontecer o milagre. Estou lendo na revista, na versão Almeida Revista e Corrigida, ARC, 1999. É a versão bem específica. E alguns dias depois entrou ele outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que não se podiam ainda, tantos que nem ainda nos lugares junto à porta se cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram um leito e desceram o paralítico. Jesus, o vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam no seu coração, dizendo, como diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão é o Deus? E Jesus, conhecendo algo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, dizendo, ele disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, está perdoado os seus pecados, ou levanta, toma teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e volta para sua casa. E levantou-se, tomou o leito e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Você pode aplaudir o Senhor por isso bem forte, meu irmão? Bem forte. Milagre faz parte da caminhada do crente. É impossível ser crente se não ter vivido pelo menos um milagre na sua vida. Milagre está no cardápio da caminhada daquele que serve ao Senhor. Eu sou fruto de milagres. Você é fruto de milagres. Tem pessoas que estão trabalhando numa área e são frutos de milagres. A vida com Deus também ela é bem emocionante. Eu digo que, pelo menos comigo, sempre é com muita emoção, irmãos. Sempre é com muita emoção. A gente fala assim, Senhor, e agora? Opera, resolve, Jeová, e pum, resolve o milagre. Eu tenho testemunhos que eu já contei 1 milhão de obras de igreja, compra de patrimônio, e um monte de história de milagre na área financeira. A gente vai usar a área financeira mais para frente, mas milagre na saúde, um monte de histórias de milagre que eu conheço, e outros aqui também conhecem. É um negócio assim, surreal, o que Deus faz. E muitas pessoas não recebem milagres, porque não sabem o valor da perseverança. O problema não está na falta da fé, está na falta de perseverança. Até acreditam que vai ter um milagre, mas não permanecem. Eu tenho uma impressão que às vezes o sujeito está ali, perto de receber a bênção, está chegando a hora dele, ele está se movendo, quando Jeová vai dar a bênção, ele desiste, fim da fila. Tudo de novo. Ah, que loucura.
Esse texto é bem pontual, porque mostra Jesus no início do seu ministério. O Evangelho de Marcos é uma boa leitura, porque você vai encontrar um Jesus prático, resolvendo problema, curando doente, fazendo coisas o tempo todo, ele está toda hora se movendo. Marcos é a fonte inicial de estudo para escrever os outros evangelhos, para Mateus e Marcos, para Mateus e Lucas. Ele foi um discípulo de Pedro, João Marcos, e possivelmente Pedro narrava os milagres e Marcos escrevia. Há um subentendimento de que Pedro era alguém com pouca leitura, muita dificuldade de escrita. Então, à medida que Pedro ia falando, Marcos ia anotando. E me parece que Marcos se apega a detalhes. Ele fala que Jesus chega de novo em Cafarnaum, ou seja, ele já havia passado em Cafarnaum em um outro momento. Olha que se você observar o capítulo de número 1, ele está se movendo na Galileia. Ele é batizado nas águas do Jordão. Ele está na Galileia. Depois ele chama os discípulos. Ele está em Cafarnaum, cura um endemoniado. Ele cura a sogra de Pedro. Ele cura um leproso. E aí vai para o versículo do capítulo de número 2 e fala: depois ele foi outra vez a Cafarnaum. Ou seja, ele deve ter saído de Cafarnaum e agora ele volta a operar milagres. Chega Jesus numa casa. E ao chegar na casa, a multidão vai toda naquela casa. Entra a gente de todo jeito. E naquele lugar, Jesus não foi ali para operar milagres, pelo que nos parece. Ele está ensinando a palavra. Ele está compartilhando a palavra. Ele está ensinando aqueles homens sobre as coisas do alto. Ele está ensinando, anunciando a palavra de Deus. Está falando, está falando, está falando. E de repente, alguns moradores de Cafarnaum, olha, Jesus está lá. O poder de Deus está naquele endereço. Vamos para lá todo mundo. E se moveram todos. 4 amigos pensaram: vamos levar o paralítico. É nosso amigo. Está sofrendo há tantos anos. O Evangelho de Lucas fala que eram 4 amigos próximos. Pegaram esse camarada e saíram com ele pela rua carregando uma maca, carregando uma cama. Uma espécie de padiola. A gente quando fala, irmãos, em cama, não tem nada a ver com a cama que você dorme hoje. Aquela cama king size que você dorme lá, de 2 metros e 10 por 97, não é aquela cama. Não era assim, não tinha colchão. Eram traçados de folhas de palmeira, recozido para que ela ficasse rígida, embrulhado e esticado em madeiras, troncos de árvores raspados como madeira de travessão. E botavam no meio para amenizar um pouco a dor, trapos de pano velho, para que as pessoas deitassem sobre aquilo. Aquele paralítico não tem quanto tempo ele está ali, mas está ali, deitado naquela cama, naquela maca. E os amigos chegam na casa, e qual é a dificuldade para as pessoas abrirem a casa para aquele moço entrar? É porque todo mundo queria receber o seu milagre naquele dia. Todos esperavam não só ouvir a palavra e serem curados pela palavra, mas um movimento de milagres acontecer. Eu fico imaginando aquele paralítico incomodando aqueles amigos que vão pela porta, tentam pela janela, não conseguem fazer nada. E eu imagino aquele cara chega, está dando trabalho demais, vamos embora, estou cansado, está doendo, está difícil, não vai dar. E os amigos, não, vamos lá, vamos continuar. O paralítico tem fé. Mas o texto vai dizer para a gente que os amigos também têm fé. O texto vai dizer que Jesus, ele libera uma palavra àquele moço. Porque o texto diz que, vendo a fé deles, está no plural, não era só a fé do paralítico, mas a do paralítico e dos seus amigos. Então me parece que um movimento de fé coletiva aponta numa mesma direção. Me parece que o movimento de fé coletiva está apontando para que há uma unidade para a restauração daquele doente. Eles poderiam dizer, não é problema nosso, deixa o paralítico aqui fora, vamos tentar ouvir um pouquinho da palavra, mas aqueles caras não desistem. Eles dizem assim, vamos até o final, vamos tentar até o último momento, vamos tentar até não ter mais jeito. Vamos bater na porta até a porta ser aberta. Vamos conseguir. O versículo 5 diz, e Jesus, vendo-lhes a fé.
Eu estou vendo a fé. E esses camaradas não satisfeitos, eles sobem no telhado. Eu não estou falando de um telhado de 100 anos atrás, que já era um telhado velho, nem de 1000 anos atrás, que era um telhado péssimo. Eu estou falando de um telhado de 2000 anos atrás. Que resistência tem esse telhado para não afundar com 5 homens sobre ele? Vamos supor que esses homens tinham na faixa de 35 anos. Expectativa de vida naquele tempo, 57. Dos mais saudáveis. Homens do campo morriam com 50 anos. Na verdade, há 40 anos atrás, o homem de 50 anos era um velho. Hoje, o homem de 50 anos é um garotão. Amém, irmãos? Eu estou garotão ainda. Eu, quando tinha 12, vi um homem de 40 na idade, chamava de senhor. Pior que o judô chama a gente de senhor, né? É que você está bem acabado. Você tá bem ruim. Ele deve ser aquela fábrica lá. Vou ligar para lá para mandar te tirar. Não, continua lá. Fica lá. Pensa, irmão. Sobem no telhado. Abrem o telhado, irmão, pior ainda. Eu imagino, irmãos, que aqueles caras começaram, foi o primeiro, pisou no telhado, vai afundar, hein? E eu acho que Deus lá do céu fala assim, não vai afundar. Porque a fé desses homens vai proporcionar o primeiro milagre. Não caírem os 5 lá de cima. Eu vou segurar esse telhado. Porque quem anda pela fé é sustentado pela mão de Deus. Você pode dizer amém? Quem anda pela fé é sustentado pela mão de Deus. Segurou o telhado. Já começou o milagre aí. Estude sobre telhados há 2000 anos atrás, como é que era difícil. E aí eles abriram o telhado. Fronte a Jesus. Fizeram um trabalho de engenharia calculado, pegaram cordas, possivelmente, esticaram o paralítico de frente a Jesus. E no meio daquele movimento, alguém olhou para cima e ó, tem alguém aí em cima, hein? Ó, atrapalhando o culto, hein? Está atrapalhando a gente prestar atenção. Porque, irmão, eu fui pregar numa igreja e um pombo começou a voar na igreja. Ninguém prestava atenção em mim pregando. Falei, irmãos, o pombo deve ser o Espírito Santo. Amém, todo mundo começou a prestar atenção. Mas eu estava pegando uma vez, lembra aquela vez que eu estou morcego na igreja? Irmão, o morcego era o Satanás, não tinha como ser o Espírito Santo. Ele dava rasante no povo. E o pessoal ficava assim, eu lá pegando. E aí uma irmã intercessora falou assim, sai morcego em nome de Jesus. O morcego pela porta foi embora. Falei, era um demônio, não é possível. Porque ela deu uma ordem e o morcego foi embora. No domingo seguinte voltou a praga do morcego. Devia ser o irmão gêmeo dele. Que ele é uma legião. Mas esse voou menos, ele pousou lá no canto. Deu uma voadinha e foi embora. Tudo nos tira atenção. Tudo nos tira atenção. Jesus está ensinando. E de repente, aparece um paralítico na frente de Jesus. Jesus olha para aquele paralítico e libera para ele a primeira palavra. Filho, teus pecados estão perdoados. O religioso de plantão falou, só Deus pode perdoar pecado. Não é possível. Não pode. Só Deus tem poder para perdoar pecado. Só que não falaram, guardaram no coração. Jesus olha e fala, é mais fácil de falar para ele, perdoa seu pecado, ou pega teu leito e anda. Ele olha para o paralítico e falou aquilo que aqueles 4 amigos esperavam ouvir. Porque ninguém sai de casa para uma série de milagres para voltar do mesmo jeito que saiu de casa. Ninguém sai de casa para um encontro de milagre para voltar igual. E esse homem libera uma palavra, Jesus libera uma palavra, toma teu leito e vai para casa, filho. E esse cara vê o seu corpo sendo restaurado por inteiro. As pernas voltando para o lugar, sua coluna sendo restabelecida. Ele fica de pé, pega a maca, vai para casa. E agora aquele homem entrou naquela reunião carregado por 4, saiu carregando a cama. Sabe o que é isso, irmãos? 4 amigos que não desistiram, porque era impossível aquele homem chegar diante de Jesus sozinho. A sua fé vai transformar pessoas em nome de Jesus. Talvez na sua família tenha alguém precisando de um milagre e você sabe que ele não é capaz de perseverar pelo milagre, mas você é capaz. Você conhece Deus de milagres. Você já teve experiências com Deus poderoso que opera milagres.
Tem pessoas que dependem da sua fé para chegarem até aqui, colocarem essa pulseira e serem restauradas em nome de Jesus. Tem pessoas que vão depender de ser carregado por você. E como é que você carrega uma pessoa? Não é trazendo ela numa maca, é ajoelhada dizendo: Senhor, visita meu marido, transforma ele em nome de Jesus. Visita minha mulher, transforma ela em nome de Jesus. Visita meus filhos, visita minha casa, visita minha família. E aí você começa a abrir a sua boca e profetizar. E Satanás bate na porta do seu quarto e fala: não adianta orar, lá não vai ter mudança, não vai ter jeito. Mas você não é daquele que retrocede, você é da fé. Para a manutenção da fé, você continua orando, dizendo: Deus, eu creio que meu Redentor vive e toda a minha família vai ser restaurada. Esse é o movimento da fé. A fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Sempre foi assim. Andar pela fé é desse jeito, irmãos. Porque andar com Jesus é emocionante. Quem anda com Jesus não tem uma vida emocionante, está errado. Tem alguma coisa errada. Não está errado, não tem jeito, está errado, irmão. Nós que andamos pela fé, temos vidas emocionantes. Tem pessoas que olham para a gente e falam assim: não é possível que você está fazendo isso. Você diz: é possível. Por quê? Porque eu sou da fé. Porque, irmãos, é interessante que pessoas que não andam pela fé são esquecidas na Bíblia. Pessoas que não andam pela fé, a Bíblia nem narra a história delas. Mas em Hebreus capítulo 11, há uma galeria dos heróis da fé, onde vai citando o nome e o que viveu quase que um a um. Ao chegar no momento, fala: não dá para colocar o nome de todo mundo, porque houveram outros que viveram coisas extraordinárias pela fé, foram vitoriosos pela fé, e o Senhor sobre ele operou gigantescos milagres que a gente nem consegue imaginar. Esses camaradas, irmãos, são heróis da fé. Em Cafarnaum, quando andavam pela rua, eles andavam contando: ó, nós somos daqueles que desceram paralítico pelo telhado. Nós somos da fé, porque quem é da fé, irmão, entende o poder da perseverança. A perseverança, irmãos, é algo que sumiu do nosso vocabulário hoje em dia. Temos dificuldade de perseverar. Somos a geração do imediato, do aqui e agora. Se não for hoje, não vale, tem que ser agora. Nós queremos tudo para ontem. Queremos tudo para o dia de ontem. Não temos mais a capacidade de permanecer perseverante, aguardando o mover do Senhor. Quantas pessoas receberam uma palavra profética e demorou 1, 2, 3, tantos anos para receber o milagre que buscou de Deus? Quanta gente recebeu Deus uma palavra profética, recebeu do Senhor uma palavra no seu coração e aguardou por tantos anos por isso? Tantos anos. Porque não basta ter fé. O que alimenta a nossa fé é perseverança. É a perseverança. Eu me lembro de ouvir uma senhora dizendo que ela escreveu as promessas que Deus fez a ela. Essa irmã foi dar testemunho de que ela tinha um marido que era um alcoólatra nível hard, daquele nível hard mesmo. E essa senhora, ela ia para a igreja com 2 Bíblias, a dela e a do marido, que nem crente era, sentava na cadeira e colocava a Bíblia do marido do lado. E falava assim: hoje está a Bíblia, amanhã vai estar o marido aqui em nome de Jesus. Passou 5, passou 10, passou 20, 25 anos, depois dela convertida, já bem idosa, ela estava sentada na cadeira orando e disse: Deus, não aguento mais, faz um milagre na minha casa. E o pastor está pregando e fazendo apelo: alguém aqui nessa noite negar Jesus? E o pastor diz: amém, vem aqui na frente. E ela de cabeça baixa falou: Senhor, bem que pudesse ser meu marido. E alguém vai lá e cutuca ela: vai lá, olha ele lá. E essa irmã vai lá na frente, vê o marido convertido e agradece de joelho e fala: aqui está o seu lugar, meu amor, sente aqui. Estou guardando esse lugar para você há mais de 25 anos, porque eu sou da fé, e quem é da fé não retrocede. Tínhamos uma irmã lá no Rio que orava pelo marido, o marido não ia na igreja bem de vez em quando. E teve um dia, irmão, que estava tendo um momento de oração, ela foi no banheiro.
E eu não sei o que deu em mim. Eu falei, vou fazer apelo agora. Ó, quem quer ser Jesus, vem aqui na frente. Eu vou começar pelo apelo. E ele veio, aceitou Jesus. Pegaram o nome dele. Levaram ele para uma sala para pegar o nome dele. E ele foi embora. E a mulher voltou. Sentou lá e falou assim, o marido foi embora. Nem para ficar no culto até o final ele presta. E ficou lá sentada. De uns 20 minutos ele volta. Sentou lá. Você foi aonde? Não, eu fui ali na sala. Fazer o quê? É que o pastor perguntou quem quer ser Jesus, eu fui tocado lá na frente. Ela, nem para eu ver, né? Falei, mas você está reclamando? Encontro de célula na igreja. Uma confusão gloriosa para a glória de Deus. Cada célula com a sua cor. Ela se separava em 12 tribos, as células. Então tinha a tribo azul, rosa, amarela, um monte de cor, uma festa na igreja. Eu estou lá cantando, todo mundo cantando, uma festa celebrando, eu com uma peruca na cabeça grande, cantando, Thales Roberto, te senti todo dia. Aí daqui a pouco eu senti puxar minha perna, quando eu olhei era um bêbado aqui na frente, me puxou a calça. Pastor, o que foi, cara? Eu quero visitar Jesus. Falei, pô, varão, agora não é hora não. Não, eu preciso agora. Aí eu chamei do diácono, leva esse varão lá para orar com ele lá, na sala lá. E continua o culto. E acaba o culto. Ele foi embora. Dia seguinte, mensagem no Facebook da esposa. Pastor, eu queria pedir perdão ao senhor, que meu marido foi na igreja perturbar ontem, ele estava muito bêbado. E eu já fui na sua igreja uma vez, mas o senhor desculpe, não, vou fazer uma visita a vocês. Fui lá visitar. Marquei, ele era motorista de ônibus. Começamos a acompanhar o casal. Ela tinha caminhado um tempo na Universal, porque ela queria o marido transformado, mas não perseverou. E ele converteu, ela converteu, ficaram crentes, serviram a Jesus, até hoje serve a Jesus. E a gente que pensava que aquele homem que entrou alcoolizado na igreja era só para atrapalhar o culto, era para iniciar um novo tempo de transformação para a glória de Deus. Talvez a mulher nem soubesse, mas a mãe dele, em outro lugar do Brasil, lá no Espírito Santo, crente, orava todo dia dizendo, Senhor, salva meu filho, porque ele precisa ser homem de Deus em nome de Jesus. A sua oração vai ser ouvida para a glória de Deus. Deus vai mover a sua oração. Você está orando por um filho, por uma filha, por uma nora, por um genro, por um pai, por uma mãe, por um marido, por uma esposa, por alguém da sua casa. Você vai ver esse milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos da perseverança. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós olhamos para 4 homens e irmãos que não estão buscando nada para eles. Podemos usar esse texto para falar de intercessão. São 4 homens que estão buscando pelo outro. Aqueles caras não receberam nada naquele dia, mas saíram dali vitoriosos. Porque o intercessor é aquele que carrega sobre ele a enfermidade dos outros, muitas vezes. De vez em quando, tem tanta coisa para a gente orar que nem ora pelo nosso motivo. Tem tanta gente para carregar em oração que nem carrega os nossos. Só que aquele dia, aqueles 4 chegaram e falaram, hoje é o nosso dia. Hoje é o dia de encontrar Jesus. Ele está aqui, está na cidade, está movendo. Vamos lá. Não importa a dificuldade. Seja subir num telhado, desmontar um telhado, descer o paralítico. E eles ouvem assim lá de cima, os teus pecados estão perdoados. Ah, puxa vida. Para o paralítico, maravilhoso. Para os 4, puxa vida. A gente veio aqui para levar esse cara andando para casa. Eu aprendo que o Senhor, Ele antes de curar o nosso físico, Ele precisa restaurar a nossa alma. Para entender que não foi o pastor que orou, não foi o intercessor que orou, não foi alguém que orou que tem o poder, mas todo o poder vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Só somos o instrumento. E para você também entender uma outra coisa, Jesus tinha poder para curar todos os doentes de Cafarnaum, mas naquele dia o texto narra esse curado. Sabe por quê? Porque 4 pessoas levaram esse enfermo. Eles precisavam estar no ambiente onde Jesus estava. Só que o paralítico não chegaria, mas os 4 chegaram. Jesus primeiro cura o moço na alma. Seus pecados estão perdoados. Pronto, você está transformado.
Você agora é um crente. Você não é mais um pecador como outro qualquer. Foi alguém que recebeu de Jesus o perdão dos seus pecados. Está tudo bem? E aquele paralítico pode ter olhado para cima e pensado assim: puxa, para mim tá bom, mas não é o que meus amigos queriam. Eu vejo Deus se movendo na perseverança, não na vida do paralítico, mas na perseverança da vida dos 4, que poderiam ter desistido quando viram a casa lotada. Ah, vamos embora, está cheio. Ah, não vai dar, vamos embora. Ah, está cheio, vamos embora, não vai dar não. É o mais fácil. Irmãos, eu fui ouvir o pastor Randy Clark uma vez. Fui 2 vezes, né? Fui uma vez ouvi-lo numa conferência e depois num culto que ele estava lá na cidade. Eu cheguei no lugar, não tinha como entrar, era impossível. Eu fui embora para casa. E muito chateado. Peguei meu carro e voltei para casa. Cheguei em casa, liguei a internet, culto online. Naquele tempo era um culto pelo site ainda, não era nem pelo YouTube. Irmãos, que arrependimento ter ido embora. O que Deus fez naquele lugar não foi normal. Milagres acontecendo, Jeová liberando autoridade sobre a igreja. E eu, Senhor, eu vou para lá, e a internet caiu. Falei, meu Deus, nunca mais eu vou retroceder. Eu cheguei na porta. Eu tentei parar o carro, mas fiquei dando volta para arrumar vaga. Não arrumei, vou voltar, não pode. Descobri que tem horas que Deus quer operar um milagre, eu preciso permanecer fiel. Passou um tempo. Fred Berry, morreu ele no Covid. Apóstolo Fred Berry. O cara era o neto do moço da Rua Azusa, do Fred Berry vô. E ele era o neto. Irmãos, esse cara viveu o avivamento da Rua Azusa, quando era criança. Viu milagres acontecer por décadas. Voou o mundo para evangelizar. Teve um culto de consagração de diácono, eu participei, acabou. Eu fui para lá. Parei o carro a uns 800 metros de distância. Irmão, chovendo, porque Jeová faz perfeito. O pessoal da igreja já tinha ido na frente. Eu fui depois. Chovendo e chovendo com bondade de Deus, sabe? Aquela chuva assim que Jeová sopra a chuva mesmo, só para molhar o peão. Eu tirei o tênis do pé, tirei a camisa, embrulhei o tênis e a Bíblia e fui na chuva, sem camisa e de calça, para lá. Cheguei lá, irmão, na porta da igreja, nem adiantou, eu não queria molhar a Bíblia. Mas depois eu pensei, por que eu não deixei a Bíblia no carro também, né? Aí torci a blusa, vesti a camisa, botei o tênis no pé, encharcado, entrei na igreja. Aí um pastor me viu, ô Luiz Wagner, vamos lá para frente. Falei, estou molhado. Me arrumaram uma camisa do evento. A camisa era aquela mamãe tô forte, sabe? A camisa era menor do que eu devia ser uma camisa G, eu uso 2G. Porque eu sou alto, não é porque eu sou gordo, é porque eu sou alto. Não sei porque estão rindo. E eu estava parrudinho com aquela camisa ali, ó. Para levantar a mão era a maior dificuldade. Aí o pastor, vendo a minha dor, arrumou uma camisa de verdade para mim. Aí saio de novo, eu para trocar de blusa, aí uma camisa que não era da igreja, boa, mais larguinha, mas já era maior do que eu, mas está tudo certo. Irmãos, aquele dia eu falei, eu vou ficar aqui. Esse cara vai orar por mim. E fez uma fila de umas 2.000 pessoas para receber a oração. Eu falei, eu vou ficar até o final. Eu quero ver. E eu comecei a ver, irmãos, milagres acontecendo naquele lugar. E sabe o que me chamou a atenção? Ativou a minha fé de crer que Deus liberou uma bênção sobre a igreja que persevera. Gente deixando cadeira de roda na igreja, deixando muleta na igreja. Todo mundo sendo tomado pelo Espírito Santo, um mover de Deus sobrenatural, uma unção durante os louvores que eu nunca tinha vivido na minha vida, um negócio fora do comum. Acho que a roupa até secou no corpo, de tanto fogo que eu estava pegando. E quando terminou aquilo tudo, eu falei, Senhor, como é bom estar aqui. Irmãos, é bom estar no lugar que Jesus está operando milagres. É bom estar no ambiente onde Jesus está fazendo as coisas. É bom estar no lugar onde Jesus está ensinando a palavra, onde o poder dele está se manifestando. E aquele moço, ele rompeu com a multidão, está de frente para Jesus, olhando nos olhos de Jesus. Jesus acabou de perdoar os seus pecados, está tendo uma briga por causa dele. Os amigos estão mantendo ele firme, segurando aquele paralítico
numa corda, em alguma coisa, ele está sendo seguro, e de repente Jesus olha para ele e fala: levanta, toma teu leito e vai para casa. E aquele moço joga as pernas para fora daquele amarrado, daquela cama, se levanta, pega a cama, e o texto vai dizer que não só ele, mas todos que estavam naquela casa ficaram admirados. Aquele homem vai saindo diante daquele povo, andando, comprovando que aconteceu um milagre. E sabe o que aconteceu com aqueles que estavam naquela casa? Todos glorificavam a Deus, dizendo: nós nunca vimos uma coisa dessa acontecer. Irmãos, eu sou crente há 39 anos, 37 anos eu sou crente, 37 anos. E eu vi uma fase da minha vida que eu não via milagres acontecendo. Eu não via milagres, eu não era estimulado a ver milagre. Eu era estimulado a ir no culto, a dar oferta, a conhecer da Bíblia, mas não via milagres acontecendo. Primeiro milagre que eu vi na minha vida, irmã Manuela, uma senhorinha, que me chamou para pregar num evento, mas nem era seminarista ainda. E eu fui lá pregar. Cheguei numa casa, era uma igreja, era uma casa e a sala era uma igreja. 20 cadeiras de plástico, daquelas bem simplesinha, um púlpito improvisado e uma irmã cantando, um pandeiro apanhando. Eu ali, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou de igreja tradicional, não era para eu estar aqui. Eu ia pregar. E aquela irmã cantando, entraram carregando uma mulher que estava com uma atrofia na coluna. Essa mulher entrou carregada, toda torta. Não tinha posição para sentar na cadeira. E essa irmã Manuela, que não sabe conjugar 2 verbos no tempo certo. Não sabia, porque já partiu. Ela, na boca dela não tinham 36 dentes, deviam ter 6 dentes. 30 já tinham sido arrebatados. E aquela senhora, ela foi até aquela senhora que estava enferma naquela cadeira, falou: qual o seu problema? Ela falou assim: eu tenho um problema grave de coluna que não tem jeito. E aquela mulher agarrou nas pernas daquela senhora e começou a chorar e orar. E eu falei assim: vai derrubar a mulher da cadeira, vai ficar pior o problema, vamos ter que chamar a ambulância. E a ambulância aqui não é tão fácil, o bombeiro vai demorar a chegar, essa mulher vai morrer, vai ser pior. Eu comecei a ver o lado ruim. E daqui a pouco essa senhora começou a tremer e gritar na cadeira, ela caiu sentada no chão, levantou com a coluna boa. E eu olhei para aquela mulher boa na coluna, andando, e todo mundo glorificando. E aí já começaram a orar para a mulher ser cheia do Espírito Santo, e ela aceitou Jesus, e foi uma confusão aleluiada ali. Eu falei: meu Pai do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Isso aqui é um lugar muito estranho. E a irmã: você não vai, prega semana que vem. Nem voltei na semana seguinte, não deu para pregar naquele dia. Acabou aquele culto. E eu vi aquela mulher que andava torta na rua, agora andando retinha, só com um saião, um coque já no cabelo, porque o discipulado é isso. Uma saia comprida, um coque no cabelo. Eu fiquei: meu Deus, essa mulher era torta um dia desse. E eu vi essa mulher ser curada na minha frente. Aí eu conheci uns crentes meio diferentes, que oravam por milagre. Aí me deram um livro, Caçadores de Deus. Que furada, meu irmão. Eu li aquele livro uma semana, e li de novo, e li de novo, e li de novo, e falei: meu Deus, o Deus que eu sirvo faz milagre ainda hoje. Mentiram para mim. Falaram: não, vá acostumando que é assim mesmo. Não, Deus não opera milagres. E aí eu guardei aquele livro, o livro estava despencando. Aí me deram outro, Descobridor de Deus, que é mais, deixa a gente mais tonto do que o primeiro. E eu li o primeiro, li o segundo, li a terceira vez, e li de novo. Falei: meu Deus, Deus não opera milagre. Eu quero esse negócio. E fui para o seminário, tradicional demais, lá onde eu estudava. E aí ele fala assim para mim: não, milagre é só lá, aqui não tem. Os milagres que você vê é tudo forjado aí, é tudo combinado, combinam com cara, chamam na igreja e tal, e aquele negócio todo, e assim vai, demônio é a mesma coisa e tal.
Tá eu um dia, irmãos, com uma moça, um grupo de jovens da igreja. E aí, fazendo ainda evangelismo de rua, dando folheto na rua, entregando folheto na rua. Uma moça parou na frente, Márcia Prata, que moça crente, casada com Ailton. E essa moça, essa história, irmãos, eu não esqueço. Ela parou e me chamou: Wagner, vem cá. Já tinha andado o pessoal, um grupo tinha dispersado, eu era o último, e aí eu olhei, eu voltei. Ela: vamos orar aqui por essa minha amiga que estudou comigo no ensino médio, no ensino fundamental, sei lá. Ora com ela, vamos orar. Era na frente do centro espírita, irmãos. Aí ela falou assim: vamos orar aqui dentro do terreno. E nós entramos no terreno para orar, eu e a Márcia. E o povo começou a ir, viu que a gente estava indo, foi voltando devagarzinho. E quando nós começamos a orar ali, irmãos, aquela oração despretensiosa. Só assim: Senhor, abençoa aqui, sei lá, Godofreda, não sei o nome da menina. Vou dizer Godofreda porque eu não sei o nome original dela. Godofreda, abençoa ela, em nome de Jesus. Quando eu falei amém, irmãos, o pau começou a comer dentro do centro espírita lá dentro. E uma mulher gritou: vocês não podem orar aqui dentro não, sai daqui. E não pode, porque se vocês entrarem aqui, aqui vai ter que fechar, porque vocês carregam o poder do Altíssimo. Ah, meu irmão, quando falou aquilo eu me enchi, falei: então a partir de agora vai fechar em nome de Jesus. Chamei a juventude para dentro, um monte de jovem carniceiro também, irmão. Vamos começar a profetizar, irmão. Foi uma confusão das Arábias. Passaram-se algumas semanas, foram reclamar lá na igreja com o pastor Sebastião. Olha a furada que eles arrumaram. Pai Sebastião foi lá pedir desculpa, fechou o centro de macumba. Pai Sebastião, o nosso Pai Sebastião, foi lá. Irmã Emanuela foi batizada, mãe de santo, 50 anos. Quando ela falou que ia ser batizada, amputou as 2 pernas por diabetes. E aí eu entrei com essa irmã no batistério no colo. Pastor Oséias, pai do Renatinho, ficou lá de cão de guarda, porque tem um monte de gente para ficar endemoniado. Irmão, pensa num batismo diferente. E batizamos aquela moça, aquela senhora. A Kombi da igreja deu 5 viagens de bagulhada daquele centro. Botamos fogo em tudo. E naquele lugar foi estabelecido um grupo de estudo bíblico no lar. E eu todo domingo à tarde, de 2 às 3h30, eu ia lá dar estudo para aquela família. E toda aquela família se rendeu ao Senhor. O nosso Deus ainda é Deus de milagres. Ah, eu comecei a falar: Senhor, eu quero ver isso. Ah, eu não posso viver diferente disso. Eu não posso crer que seja diferente com a gente. Não é possível que esse milagre de um Deus poderoso caducou. Não, Senhor. Eu venho aqui hoje para o quê? Para reivindicar, Senhor. Se há uma autoridade para a igreja, libera ela total para a gente, então. Eu comecei a orar assim: Senhor, se de fato carregamos uma autoridade, entrega toda ela para a gente. Não dá em porção, não, dá tudo. Dá total. E aí eu percebo que à medida que vamos ativando a fé, perseverando e orando por milagres, Deus vai aumentando o nível de milagre que vai acontecendo à nossa volta. É um negócio maravilhoso, irmãos, o que Deus está fazendo no planeta por milagres. Há um missionário chamado Josué Irion, ele conta uma experiência de quando ele começava a orar por pessoas, Deus falou com ele assim: quanto mais fé para você orar por causas maiores, maiores milagres virão no seu ministério. Ele disse: então eu comecei a orar por gente resfriada. E no outro dia falava assim: resfriado foi curado. Ele dizia: aleluia. Até que Deus botou ele para orar por quem tinha pneumonia. E aí Deus curou, aleluia. E aí Deus começou a colocar ele para orar por quem tinha tuberculose, aleluia. E aí ele falou: Senhor, e agora? O que falta? Deus falou: agora não falta mais nada. Chama os enfermos, os unja que eles serão curados. Estávamos no encontro com Deus, irmãos, um dia. E no meio da oração de libertação, Deus falou que estava fazendo uma transfusão de sangue naquele lugar. Eu não entendi nada, porque eu pensei: eu já estou ficando louco, estamos 40 dias de jejum na igreja, comendo pouco, dormindo mal. A chácara não era veredas araucárias, a gente estava dormindo dentro de um caminhão, uns outros dentro de um carro. Eu estava dormindo na cozinha, que tinha uma mesa de concreto lá na cozinha, que não era usada para nada. Estava dormindo eu e Mardor lá. E ainda tinha um cachorro que ficava latindo do Satanás, que latia a noite toda. Aquele cachorro era demônio, não é possível, irmão. Porque a gente acordava e ele parava de latir. E aí fomos orar.
E no outro dia, na terça-feira, uma moça falou assim: pastor, eu vou contar para o senhor uma história. Eu sou soro positivo, tenho HIV, e lá na hora que o senhor falou que Deus está fazendo uma transfusão de sangue, era comigo, eu fui curada nesse negócio, pastor. Eu era soro, o senhor tem certeza, você crê nisso? Falei: olha, creio. Ela: pastor, crê? Falei: porque HIV não tem cura, mas creio. Posso jogar o coquetel fora? Falei: então, irmã, faz o exame primeiro. Ela: pastor, se o pastor não tem fé, como é que eu fico? Falei: eu tenho fé até um limite, irmã. Já foi até o câncer, mas HIV nunca aconteceu. Ela: mas eu vou ser a primeira em nome de Jesus. Minha doida fez exame, irmão. E estava curada. E o mais maravilhoso é o seguinte, que fez 1, 2, 3, 4 exames, curadíssima. Caiu doente depois do rim, quase morreu, foi internada. A mãe dela, velhinha, falou: pastor, vamos lá, Deus já curou minha filha de coisa pior. Eu cheguei no hospital com a maior autoridade possível, cheguei na UTI lá, estava aquela mulher na maca com 60 anos, 50 e poucos anos, estava totalmente inchado, os rins paralisados, e o médico estava lá atendendo, falou: o senhor é esposo? Eu falei: não, eu sou pastor da igreja. Aí o médico: então, pastor, faz a tua prece, a tua oração, o que você quiser fazer rápido, porque vocês atrapalham demais. Eu falei: doutor, eu vim aqui para dar alta para essa moça. Aí ele riu, ele deu uma risada de canto de boca e saiu de perto. Mas não usa esses óleos fedorentos de vocês, não. Eu falei: o Deus que eu sirvo não precisa de óleo nenhum, vou ungir sem óleo. Ungir sem óleo, irmão, só eu mesmo, né? Abrir sem ele ver, se feder, fala que é éter. Oramos por ela, eu e a mãe e a sobrinha, fomos embora. 2 dias depois ela estava tendo alta do hospital, o rim voltou a funcionar. E ela foi naquele médico que era um ateu. Glorifica ao Senhor. O médico ateu falou assim para ela: vocês crentes não são normais, porque o seu rim já estava dando falência, a hemodiálise não ia dar mais resultado, ele estava desistindo de você. E essa moça está viva até hoje, para a glória de Deus, porque o nosso Deus ainda é um Deus de milagre. Hoje é uma noite para milagres acontecerem. Você se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Qual o motivo da sua oração? Vem para o altar do Senhor para a gente orar. Vem para o altar. Pastor, eu tenho um motivo de oração. Os intercessores venham primeiro. Intercessores, vem correndo para cá. Vamos orar por esse povo. Vamos orar. Vamos ungir. Se é motivo para oração, pastor, o motivo de oração que eu preciso é esse. Diga o motivo da oração. Vamos orar hoje, nessa noite. Hoje é uma noite para ver milagre acontecer. Aquele milagre que você está perseverando. Aquele milagre que você está buscando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 anos, não importa o tempo. Hoje é uma noite para o Senhor operar milagres em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e vir à frente. Vamos estar intercedendo, irmãos. Intercessores, vamos orar. Nós não temos pressa de ir embora daqui hoje. Servimos a um Deus de milagres. Servimos a um Deus poderoso. Servimos a um Deus que opera o sobrenatural. Então os intercessores ajoelham do lado e começam a orar por eles. Vocês vão sair daqui hoje glorificando ao Senhor. Sairemos daqui hoje glorificando ao Senhor. Assim como aquele paralítico saiu daquela casa glorificando, sairemos dessa igreja hoje glorificando ao Senhor por milagres que o Senhor há de operar no meio do seu povo, em nome de Jesus. Irmãos, venha para o altar do Senhor e diga para Deus o milagre que você está buscando. Diga para Deus o milagre que você está precisando. Diga: Senhor, o milagre que eu busco é esse. O milagre que eu busco tem nome, tem endereço, tem sobrenome. Eu não sei mais o que fazer. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de poder de Deus. Então intercessores podem clamar, podem orar, podem profetizar. Começa a profetizar nessa noite: Senhor, visita com o teu poder em nome de Jesus. Visita com o teu milagre em nome de Jesus. Opera, Senhor. Opera, Jesus. Opera, Senhor. Opera, Jesus. Opera o milagre nessa noite. Nós cremos, Senhor, que hoje é uma noite de respostas. É uma noite de ventre sendo aberto em nome de Jesus. É uma noite de órgãos ser colocados no lugar, Senhor. Hoje, Pai, nós cremos que é uma noite. É uma noite.
em que clientes voltam, Pai. Negócios serão resolvidos e homologados. Sairemos daqui, Pai, com milagre para o nosso filho, para a nossa filha, para os nossos irmãos, para os nossos pais. Saímos daqui hoje, Pai, com a resposta da perseverança, de que ainda que pareça impossível, Senhor, cremos que o Senhor há de operar o milagre. Queremos orar, Deus, agora também, Senhor, pela Cleide, Pai, que está internada, Deus, tem 2 tumores no intestino. Visita a Cleide, Pai, na sua casa agora, ou naquele hospital agora, em nome de Jesus. Ela fará uma cirurgia, Pai, para a retirada dos tumores. Seja o Senhor a tocar e operar o milagre na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos pela madrinha da Deise, Pai, em Tuas mãos. A Tua filha pede, Senhor, por essa senhora que está internada no Hospital Albert Einstein, que a mão do Senhor vá sobre ela e que ela se levante daquele leito em nome de Jesus. Nós cremos no poder do milagre. Nós cremos, Pai, porque perseveramos, somos da fé, e quem é da fé, Pai, sempre anda no caminho certo. Nós confiamos de que o Senhor há de agir, Pai, de uma forma especial. Hoje começa uma temporada de milagre na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade, Pai, que foi estabelecida e plantada sobre ele ou sobre ela, nós declaramos, Pai, hoje é uma noite de cura, é uma noite de restauração. Doença congênita, Pai, nós declaramos, bata agora em retirada em nome de Jesus. Todo tipo de inflamação estabelecido sobre o organismo, bata agora em retirada em nome de Jesus. Todo tipo de enfermidade que está sobre o sangue, nós declaramos, bata agora em retirada em nome de Jesus. Toda enfermidade, Pai, nas articulações, todas as inflamações em articulações, bata em retirada em nome de Jesus. Toda enfermidade no rim, em intestino, nós declaramos, você está vencido. Enfermidade, agora, em nome de Jesus. Queremos, Pai, orar também. Pô, Senhor, se há alguma enfermidade alojada em coração ou pulmão, damos uma ordem agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Toda enfermidade na bexiga, na próstata, bata agora em retirada, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, que hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite de posicionamento de fé, que permaneceremos perseverando, apesar das palavras serem contrárias, dos diagnósticos serem contrários. Milagres hão de acontecer em nome de Jesus. Milagres, nós cremos que eles acontecem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há alguma coisa específica de oração, irmão, os intercessores vão continuar orando por você aqui. Se há alguma coisa específica de intercessão, de oração, pontual, queremos orar por você. Permaneça perseverante. Temos uma tendência de abandonar o milagre, porque não aconteceu imediatamente. A fé é permanecer perseverante até o final. Deus tem sido conosco. Se você está aqui nessa noite, quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para Jesus, queremos orar com você. Você que porventura está afastado do caminho da fé, quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, você pode vir aqui à frente. Peça para quem está ao seu lado trazer você. A gente quer orar com você, receber você, abençoar você. Então, se alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar para Jesus, queremos orar com você, queremos abençoar você. Então, se alguém, pode vir aqui que a gente quer orar com você, receber você, abençoar você. Hoje é uma noite de milagre. Pastor, tem uma causa específica de gravidez. Vamos orar por você até a mulher engravidar. Pode vir que a gente vai estar orando com você. Pastor, tem uma situação de uma enfermidade específica no meu organismo que ainda não teve o diagnóstico, eu ainda não recebi a cura. Pode ficar que a gente vai orar com você. Queremos estar intercedendo por você até que você volte a testemunhar em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor onde você está aí. Eu creio. Leve as pulseiras para sua família. Convide sua família para estar conosco. Que Deus te abençoe. Você que está na transmissão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Receba um milagre onde você está aí. Eu creio que Deus pode visitar você no seu lugar e você ser transformado em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que vê essa transmissão e você que está agora conosco online. Que o Senhor visite sua casa em nome de Jesus.
Deus te abençoe e vá na paz para a glória de Deus.